Queridos, nessa fase, né, final de 2025 e prestes a começar um novo ano, o ano de 2026, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que fala sobre semeaduras e colheitas. Particularmente, essa é uma das coisas que me põe medo. E espero que funcione da mesma forma com você. Quando eu falo por medo, eu estou usando uma linguagem que é compreendida, né, facilmente por todos nós. Talvez a palavra mais correta seria me causa temor, né? Mas no caso da lei da semeadura e da colheita, acho que é um pouco mais do que temor, é medo mesmo, porque a Bíblia deixa claro que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá, né? E quando eu falo que eu tenho medo, isso me faz bem no sentido de semeadura e colheita, porque me faz realmente ter um cuidado especial na hora de semear. Eu vou ser prudente, eu vou ser cuidadoso, eu vou ser, examinar bem as sementes que eu vou escolher para mim semear, e também ter um cuidado, uma cautela para não semear as sementes das quais eu não quero colher. Quando eu falo em ter realmente temor em relação à lei da semeadura e da colheita, é sobre isso, né? Ninguém é obrigado a semear, né? A semeadura é opcional, mas a colheita não é opcional, ela é automática, né? Nós obrigatoriamente vamos colher, e isso é muito importante de ser compreendido. Junto com essa lei da semeadura e da colheita que me põe medo, outra área, né, que a Bíblia nos ensina, que me põe medo também, é a área das brechas, né? A Bíblia deixa claro que nenhuma maldição pode nos tocar se nós não estivermos com brechas na nossa vida, né? Nenhuma maldição vai nos tocar se nós não estivermos com brechas na nossa vida. Embora o tema não seja sobre brechas, né, eu só estou aqui complementando as duas coisas que me põem medo, né? Deixar brechas na minha vida para que o inimigo venha me tocar. Então, provavelmente, né, as mazelas das nossas vidas, o sofrimento que nós passamos durante a nossa vida, ou tem, né, início na lei da semeadura e da colheita, ou tem início na área das brechas, né? Então, se nós vivemos em santidade, em integridade, somos realmente aliançados com Deus, compromissados com Deus, vivemos de maneira, né, que os princípios, os valores do Senhor são aplicados na nossa vida, sobram pouquíssimas possibilidades para o inimigo tocar nas nossas vidas, né? E se nós entendemos, né, o quão poderoso é essa lei, a lei da semeadura e da colheita, então, definitivamente, né, nós podemos, eu não vou usar a palavra blindar, porque isso, né, pode ter uma interpretação talvez um pouco diferente da realidade, mas é como se fosse proteger-nos, cercar-nos de garantias de que as bênçãos do Senhor vão ser vividas. Amém? Você quer viver as bênçãos do Senhor em 2026? Cuide dessas duas áreas, a lei da semeadura e da colheita e a questão das brechas. Para mim, eu acho que eu já devo ter falado em algum momento sobre essa comparação. Existe outra lei, que essa é uma lei não bíblica, embora esteja, né, totalmente alinhado com o que a palavra de Deus fala. Cientificamente existe uma lei que é a lei da gravidade. Todo mundo conhece essa lei? Não sei explicar para vocês em termos técnicos, né? Seria bom que um professor viesse explicar em termos técnicos. Mas a lei da gravidade diz que se eu pular de um prédio, eu vou me esborrachar. E é interessante que muitas pessoas, quando falamos da lei da semeadura e da colheita, elas ficam descansadas, porque elas falam assim: pastor, mas eu vou ignorar essa lei. Ou, eu sei que essa lei, a lei da semeadura e da colheita existe, mas eu vou pular do mesmo jeito, eu vou fazer de conta que ela não existe. Quando a gente fala da lei da gravidade, se você não conhece a lei da gravidade e pula do prédio, o que acontece? Não morre, porque você não conhece, né, a lei da gravidade. Claro que morre. Conheça ou não conheça, se pular lá do 10º andar, vai sobrar pouca coisa. Talvez até vai ser difícil de reconhecer o corpo. Quando nós ignoramos a lei da gravidade, você conhece, sabe os princípios, né? Sabe o que poderia acontecer, mas você fala assim: hoje eu não quero saber da lei da gravidade, eu vou desafiar a lei da gravidade e vou pular do mesmo jeito. O que vai acontecer? A mesma coisa. Quando nós falamos da lei da semeadura e da colheita, eu e você, temos uma grande vantagem, porque a conhecemos. Então, quem conhece pode tirar proveito dela.
mas quem não conhece não está imune à sua ação. Então, houve um tempo na minha vida que eu era mais prejudicado por essa lei do que beneficiado, porque eu não conhecia e estava vivendo debaixo dela. É uma lei universal. Mas a partir do momento que me converti, que tive contato com a palavra, descobri o poder das minhas atitudes, que são sementes, e que a partir delas eu vou colher consequências boas ou ruins, eu então posso ser mais seletivo, mais responsável, mais cuidadoso e receber muito mais proveito das minhas semeaduras. Amém? Então, queridos, guarde no teu coração essa mesma verdade em relação à lei da gravidade e à lei da semeadura e da colheita. Se você um dia jogar tudo para o alto e falar assim, não quero saber, não quero saber o que diz a palavra, vou fazer o que eu quero da minha vida. Nós precisamos ser conscientes que as colheitas virão, assim como é verdade em relação à lei da gravidade. Amém? Duas coisas, queridos, que nós precisamos saber. A gente sempre fala sobre a importância de escolher uma semente boa. Eu não sei quantos aí já tiveram a oportunidade de fazer uma horta, um jardim. A minha história me permite falar sobre isso, porque eu morei no interior, sou filho de agricultor, fui agricultor até os meus 18 anos, então eu tive bastante experiência em relação a isso. E quando nós estávamos nos preparando para fazer uma semeadura, uma das fases era justamente separar a semente, escolher, eliminar aquelas sementes que tinham a probabilidade de falhar ou de produzir um fruto ruim. Depois, naturalmente, era preparar adequadamente o chão, a terra, para receber aquela semente. Mas essas duas fases, a preparação do terreno e a escolha das sementes, dependem do semeador. Às vezes a gente fala tanto sobre semeadura e colheita e esquece da função do semeador. E sobre o semeador, que fala sobre mim, que fala sobre você, nós precisamos de duas coisas pelo menos: sabedoria e disciplina. Você vai ver que há muitas passagens sobre esse tema, semeadura e colheita, e muitas delas vão apontar para a importância daquele que semeia, ter sabedoria para semear a semente certa, e ter disciplina para não parar de semear quando, especialmente, as dificuldades batem a nossa porta. Você teve dificuldades esse ano? Eu tive inúmeras, Na verdade, a gente tem quase todo dia, não é verdade? Talvez um ou outro dia esse sábado que você acordou alegre, teve um dia produtivo, feliz e foi dormir sem ter uma razão para fazer uma queixa. Mas eu pergunto para você, se nós decidirmos semear só quando tudo estiver bem, como que vai ser a nossa colheita? Vai ser uma colheita farta, contínua, ou nós também vamos colher muito pouco e, consequentemente, vamos iniciar um ciclo de cada vez colher menos, porque cada vez que nós semeamos menos, colhemos menos, e os problemas vão se estabelecendo na nossa vida de uma maneira mais intensa, e o ciclo de colher menos vai se estabelecer e nos deixar cada vez mais maus. Então, queridos, duas coisas que você precisa, eu preciso como semeador: disciplina e sabedoria. A disciplina vai fazer você semear, mesmo quando tudo não estiver do jeito que você esperava que estivesse. Amém? Uma coisa importante sobre essa lei é que muitas vezes a gente pode ter uma falsa percepção e pode até atribuir culpa a Deus, dizendo: Deus, eu semeei bastante, mas colhi pouco. O próprio texto de Ageu fala sobre isso, em Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer isso: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram. Eu gosto dessa colocação bíblica, porque o Senhor está nos levando a uma reflexão. Ele fala: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Então, o fato de nós colhermos pouco não tem necessariamente conexão com semear pouco. Existem pessoas que têm semeado pouco e, consequentemente, colhido pouco. Mas tem pessoas que têm semeado muito e colhido pouco, como o próprio profeta, como porta-voz do Senhor, nos ensina. E quando a gente vai se perguntar, mas como é possível semear muito e colher pouco?
Mais uma vez, a minha experiência como agricultor me faz entender melhor isso. Quando você semeia descuidadamente, sem fazer uma seleção nas sementes, pode ser que você semeie junto com a semente boa, sementes ruins. É o caso da nossa vida, da vida cristã. Muitas vezes, ainda que sejamos cristãos, nós não somos cuidadosos na hora de escolher sementes, e você, no mesmo dia, na mesma hora, a própria palavra fala, com a mesma boca nós lançamos palavras de bênção e de maldição. Não é assim? Já aconteceu com você? Você está ali, né, vivendo um momento legal, de repente vem o filho e tira você do sério, e daqui um pouco você solta um grito lá, né, fala uma coisa que não devia. Sabe o que aconteceu? Você semeou uma boa semente 1 minuto antes, e depois, com uma atitude ruim, semeou outra semente. E lá na roça, lá na horta, lá no jardim, acontece uma coisa, que quando nós semeamos sementes boas e sementes ruins, as sementes ruins, muitas vezes anulam a colheita da semente boa. Experimente fazer a experiência, vai lá no teu quintal, todo mundo deve ter pelo menos 1 metro quadrado, né, disponível para isso. Semeie sementes boas, mas só semeie e esqueça do resto. Naturalmente vão nascer ervas daninhas, e se você não der manutenção, essa erva daninha vai anular a produção da semente boa. Isso talvez aconteça sem muita interação nossa, mas muitas vezes, inclusive, com a interação nossa, porque eu falo por experiência própria, não acerto sempre, e eu sei que vocês não acertam sempre, e muitas vezes a gente semeia muito. Você fala assim: pastor, esse ano eu fui muito generoso, eu contribuí na igreja, eu ajudei os necessitados, eu fiz caridade, eu fiz isso, fiz aquilo, veja só, e agora estou aí passando por um momento de dificuldade. Aonde que está a colheita que você pregou? Mas a gente esquece que muitas vezes, mesmo fazendo o que é certo, a gente continua fazendo algumas coisas erradas, né, num paralelo. E talvez a colheita das coisas boas que você fez foi anulada pelas coisas erradas que você fez. E, por favor, não pense que eu estou apontando o dedo para vocês, porque essa é a experiência que eu vivo também. Eu preciso constantemente cuidar para semear coisas boas e, automaticamente me preocupar em não semear coisas ruins. Aqui nós entendemos isso, né? O texto diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Nós vemos literalmente que existe uma atitude boa, mas alguma coisa na vida dessas pessoas fez com que a colheita, na hora de colher, eles não tivessem o resultado que eles esperavam. Se você for ler o contexto da Bíblia, o contexto desse texto, você vai entender que a causa disso é que eles foram cuidadosos consigo mesmo, mas não foram cuidadosos com as coisas de Deus. Porque Deus vai lá fazer um paralelo, dizendo: vocês têm cuidado da casa de vocês, mas não têm cuidado da minha casa, do meu templo, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque eventualmente a gente vai culpar até a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não foi fiel comigo. E, na verdade, não é Deus que não foi fiel com a gente, fomos nós que acabamos não semeando, de forma sábia. Amém? Agora, outra coisa tão importante quanto, nós não podemos semear só sementes teóricas, né? O que é semear sementes teóricas? É semear pensamentos, é semear, boas intenções. É importante ter bons pensamentos, é importante ter boas intenções, muito importante. Mas vamos transferir essa realidade para o agricultor. Imagine que o agricultor, ele chega na época, do plantio, ele fala assim: eu vou só pensar aqui, eu vou pensar na melhor semente, no melhor manejo com a terra, no melhor lugar, na melhor época, no melhor clima, e tudo, ele faz tudo esse processo, mas só aqui, só na cabeça, só teoria. Na hora de colher, o que ele vai colher? Teoria. Ou seja, nada. Tem coisas teóricas que têm o seu valor, tem coisas teóricas que são nulas, né? Quando nós falamos de lei da semeadura e da colheita, a nossa semeadura não pode ser uma semeadura teórica. Saber o que é bom e o que precisa ser feito é importante,
Mas se ficar só nisso, vai chegar a hora de colher e você vai ficar esperando algo sem experimentar nada. Amém, queridos? Isso é importante demais. Nós precisamos, conforme Tiago capítulo 2, versículo 17, tornar a nossa semeadura uma semeadura prática. A Bíblia fala que uma fé sem obra é uma fé nula, é uma fé morta. A semeadura sem atitude é uma semeadura morta, não vai gerar colheita nenhuma. Você está comigo? Tem um ditado, que ele é um pouco forte, e provavelmente se você, não vai ser novidade para você, você já deve ter ouvido, que fala que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Eu não sei até que ponto vocês concordam com isso, com essa realidade. Eu concordo integralmente, porque eu sei que uma pessoa pode ter boas intenções, mas pode ter más atitudes. E o que contabiliza tanto no céu quanto no inferno não são as intenções. O próprio Senhor, em algum momento da Bíblia, ele fala: olha, vocês me adoram só com os lábios de vocês, não com as atitudes. Então, nós entendemos, a nossa adoração, quando é feita só com a canção, ela é nula. Ela precisa ser uma adoração prática. Eu adoro o Senhor servindo a minha família, eu adoro o Senhor trabalhando honestamente, eu adoro o Senhor servindo no ministério, eu adoro o Senhor em muitos e diversos lugares, quando escolho cumprir a vontade do Senhor. Isso é uma adoração prática, não é uma adoração teórica. Sementes teóricas não vão produzir nada, não vão nos levar para o céu. Nós precisamos entender isso. Olha o que Tiago 2,17 diz: assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Eu acho que o apóstolo Tiago aqui foi um pouco sarcástico. Eu não sei com quem ele estava conversando, mas ele fez um desafio difícil. Ele falou: então, já que nós estamos falando sobre fé e obras, me mostre a tua fé sem obras. Tente mostrar fé para alguém sem obras. Como que eu, pastor, vou mostrar para vocês a minha fé sem obras? Vocês vão acreditar nessa fé? Eu subo aqui, falo bonito, e daí, durante a semana, o mês, o ano, não tem obras para respaldar aquilo que eu falo. Vocês vêm, conversam comigo, falam coisas maravilhosas, bonitas, chega a me emocionar, mas quando nós vamos conferir na prática, não tem obras para respaldar. É uma fé morta. São sementes que nunca vão germinar, porque já foram plantados mortos. Nós precisamos de atitudes de fé quando o tema é semeadura e colheita. Semeadura exige prática, exige atitude. Amém? Queria que você abrisse comigo dois textos. O primeiro é Mateus capítulo 17, versículo 20. E o segundo, ainda em Mateus, mas no 13, 31. Primeiro 17, 20. Mateus 17, 20. Queridos, se nós semearmos com atitudes de fé, nós podemos colher milagres. Pequenas atitudes de fé na hora de semear podem surpreender você. E nesses dois textos nós vamos ver o Senhor Jesus usando uma ilustração da semente de mostarda como uma atitude de fé. Mateus 17, 20 vai dizer assim: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não, nada será impossível para vocês. É claro que o Senhor está usando uma linguagem de figuras, uma linguagem figurada. Ele está usando uma semente de mostarda, que a Bíblia aponta que é uma das menores sementes. E ele está falando do poder da atitude de fé, de transportar uma montanha daqui para lá. E o que Deus está nos ensinando não é mover montanhas. Eu brinquei hoje de manhã, ministrando essa mensagem lá em Inácio Martins, que talvez se alguém fazer a interpretação no sentido literal, vai dizer: não, porque Inácio Martins é uma montanha, Aqui está muito ruim, eu vou fazer aqui um pensamento positivo, porque fé sem atitudes é nada mais, nada menos que pensamento positivo. Pensamento positivo é bom, mas muitas horas não faz diferença nenhuma.
E aí você vai pensar, não, a minha fé é pequena, mas eu vou fazer aqui uma força mental, vou pegar Inácio Martins, que é um monte, e vou levar lá para ABC, né? Lá está melhor. Vamos para Balneário Camboriú, né? Curtir o final de ano. Será que é sobre isso que Jesus está nos ensinando? Será que é sobre esse tipo de montanha, sobre esse tipo de fé intelectual apenas, pensamento positivo, força da mente? Nada. Não é nada sobre isso. É sobre atitudes, é sobre fé prática. Tem alguma área na tua vida que você precisa mudar? Não faça apenas planos, execute planos alinhados com a vontade do Senhor. E no texto de Mateus 13:31, nós vamos mais uma vez ver Jesus falando sobre o grão de mostarda, e ele diz assim: contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Plantou, você prestou atenção? Plantou é atitude de fé, não é fé teórica. Ele plantou no seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, uma pequena fé, com atitudes, diz assim: quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos, né? Eu até fiz um comentário que é muito provável que a mostarda, né, cultivada lá no Oriente Médio, que era o lugar onde Paulo, Jesus, os discípulos, né, moravam na época em que a Bíblia foi escrita, provavelmente nós estamos falando de outro tipo de mostarda, porque a mostarda que nós conhecemos aqui é um arbusto pequeno, e aqui ele está falando de algo que é maior, que serve inclusive, né, para os pássaros fazer os seus ninhos para se protegerem debaixo dela. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que a fé não precisa ser grande, mas precisa ser prática. Você pode recitar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se não tiver acompanhado de prática, você vai ser um bom teólogo, mas não vai ser abençoado talvez, porque não vai ter colheita. Você vai recitar, a palavra tem poder, mas muitas horas, muitos momentos, ela precisa essencialmente de prática acompanhando ela. Então, por favor, queridos, especialmente nas áreas que vocês anseiam colher, semeia, minha família não vai bem, puxa vida, tenha atitudes práticas de semear. Eu não estou, né, me entendendo bem com os meus filhos, com meu marido, com minha esposa, não estou me entendendo bem com os meus irmãos. Você vai colher a mesma coisa se continuar semeando a mesma coisa. Agora, se você entender o que nós estamos falando, semeaduras práticas de fé, alinhadas com a vontade de Deus, geram colheitas maravilhosas. O meu trabalho não está bem, não sou reconhecido no meu trabalho, não sou valorizado no meu trabalho, a minha fé não está bem. Aonde você quiser uma novidade de vida, também tenha novas atitudes de fé, para semear sementes de fé e colher colheitas que vão ser consequências dessa fé. Amém? Salmo 126, versículo 5. O texto de Salmos diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe, queridos, eu posso falar que em alguns momentos da minha vida, essa é uma realidade que eu vivi. Eu ficava lá frustradão, porque, vamos pensar em tempo, né? Lá em 2020, eu semeei o ano inteiro. Em 2021 eu comecei a colher e me dediquei só a colher e parei de semear. Em 2023, 2024, 2025, eu não tive colheita. Eu queria que vocês entendessem, né, e nós vamos mais adiante ter base bíblica para isso, que a nossa semeadura não pode ser interrompida. No dia mau, no dia bom, no dia que você está feliz, animado, de bom humor, no dia que você está amargurado, chateado, mal-humorado, continue semeando, porque senão você vai colher em um determinado momento, ele vai passar longos períodos sem colher. Por quê? Porque você passou longos períodos sem semear, né? O Gladson não está aqui hoje, né? Mas ele poderia nos explicar talvez com mais propriedade. Se ele quer, porque ele trabalhava com hortaliças, se ele quer vender hortaliças o ano inteiro,
Qual que é a realidade? Ele só semeia lá em janeiro e daí colhe o ano inteiro? Ele precisa constantemente semear hortaliças. E às vezes a gente fica lá frustrado, culpando a Deus, dizendo: Deus, aonde você está? As tuas promessas não estão se cumprindo na minha vida. Mas você semeou uma vez na vida, uma atitude boa, e agora quer colher o resto da vida sem continuar semeando. Quando nós lemos aqui que aqueles que semeiam com lágrimas, eu diria para você, essa é a verdadeira semeadura da fé. Quando alguém está chorando, está se derramando em lágrimas, ele não tem vontade de semear, ele não tem motivação para semear. Mas se ele semeia, é porque ele tem fé no Deus que pode todas as coisas. Então, no dia bom, semeie. No dia mau, continue semeando. No dia que tem sol, no dia que você está na praia, semeie. No dia que você está lá no feriado trabalhando, fazendo escala extra, semeie também. Semeie, querido. Semeie para você não ser uma pessoa frustrada. Semeie chorando, semeie alegre, semeie em todo o tempo, para que você também possa colher em todo o tempo, né? Eu penso que muitas vezes a gente está frustrado aí por não compreender isso, por não compreender essa realidade, amém? Então, semeie com lágrimas, semeie em todo o tempo, para que você não se frustre em relação às colheitas. Agora, eu quero que você saiba também que a semeadura, ela é o primeiro passo de um processo. Quem aí se identifica como ansioso ou ansiosa? Em algum nível, né? Tem níveis de ansiedade. Eu tenho meus níveis de ansiedade. E eu gosto muito dessa realidade de plantar, né? Não saiu de mim. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Eu tenho vontade de plantar, de cultivar as coisas, né? Eventualmente eu estou lá fazendo teste. Eu como uma fruta, eu gosto daquela fruta, mesmo que eu nem tenha espaço no lote da casa para plantar, eu vou lá e faço germinar aquela semente, ao menos para mim ter experiência. Quem sabe como que se cultiva morango? Como que faz muda de morango? Quem sabe aí? Ixi, só eu. O morango, você planta ele e ele, em determinado momento, ele solta outra muda, do próprio pé ele vai soltar outra muda. Você vai lá e corta e planta ele separado e dá muda. E eu conhecia a muda do morango dessa maneira, que você vai lá e corta o cipózinho dele, planta o cipózinho e ele pega e se reproduz ali. Mas um dia eu fiquei encucado, mas morango deve ter semente, é igual banana. Quem aí já plantou semente de banana? Eu ficava pensando, mas tem que ter uma maneira de germinar, né, o morango. E aí eu fui lá para o YouTube, né, o Dr. Google, e vi um vídeo lá que aquelas pintinhas do morango são as sementes dele. E eu olhei para aquilo, minúsculo. Falei, isso aqui deve ser pegadinha, né? Mas se for preciso, vou cair nessa pegadinha. Fui lá, com a faca, tirei a pelezinha do morango, separei as sementes, né? Tirei toda a polpa, porque, né, já vai uma dica aí para você, se um dia você quiser germinar qualquer espécie de coisa, você precisa lavar bem a semente, especialmente se a fruta for uma fruta doce, porque o açúcar que fica na semente faz ela fermentar e apodrece a semente. Então, qualquer coisa que você for fazer, lave bem a semente para tirar todo o açúcar que ficou lá. Fui lá, tirei a semente do morango, tirei toda a polpa, sequei, coloquei num papel toalha e todo dia ia lá e pulverizava, umedecia. Em pouco tempo, brotou tudo. Aí já estava realizado, deu certo. Provei para mim mesmo que era possível fazer, né, muda de morango. O final não vou contar que foi triste, morreu tudo, porque daí, como ela é muito sensível, né, um dia que você esqueça de umedecer ela, ela morre. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando você planta uma semente, você começa um processo. Você não colhe imediatamente. Quando nós lemos Marcos 4:26, a Bíblia diz assim: ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Aí ele fala assim, primeiro o talo, está falando de fases desse processo. Primeiro o talo, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Processo. Então, se você é ansioso, pode ser que você, né, realmente, né, põe tudo a perder.
Se você não conhece o processo da semente que você plantou, você vai dizer assim, mas isso aqui nunca vai nascer. Tem semente que com 2 ou 3 dias já nasce. Tem sementes que demoram, às vezes, meses. Ela só nasce na estação específica. Só nasce com condições de clima específico, ou no frio ou no calor. Tem sementes que você precisa quebrar a dormência. Algumas sementes você tem que expor ela a altas temperaturas para ela quebrar a dormência. Outras sementes você tem que expor ela a baixas temperaturas para quebrar a dormência. E se a gente não entende o processo, você vai lá e semeia e fala, não funcionou. Joga tudo fora. Ou, como ansiosos que somos, muitas vezes, eu já fiz isso, você planta lá, passou 2 ou 3 dias, a ansiedade bate, você quer saber se está germinando. Você vai lá e dá uma cutucadinha na terra, para descobrir e ver se brotou. Já fiz muito isso. E algumas vezes, nessa ansiedade de ver brotar, eu quebrei o broto. Ou seja, interrompi o processo. Daquela semente, eu não colhi mais nada. Então, cuidado. Pode ser que você aborte o processo. Pode ser que você desista do processo. Pode ser que você, realmente diga, não deu certo. Nunca mais vou fazer isso. Cuidado, porque a Bíblia diz que quando nós semeamos, nós começamos um processo. E precisamos ter fé, perseverança e paciência para que cheguemos na fase da colheita. Amém? Sobre expectativa. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios 15, 35? Coríntios 15, versículo 35 ao 37. Muitas pessoas, assim como eu e você, se aproximavam dos discípulos, do próprio Cristo, com curiosidades. E muitas pessoas questionavam Jesus e os discípulos sobre como seria a ressurreição, por exemplo. E aí o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, nos dá essa explicação. Ele diz assim, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E ele mesmo responde, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Nós vamos chegar nessa parte, agora não é a hora. E ele continua dizendo, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Em relação à expectativa, eu quero contar para você que talvez um dia você vai semear financeiramente na vida de alguém ou no reino, e automaticamente a gente vai esperar colher colheitas financeiras. E pode ser que passe o tempo e não chegou, Eu falo que o ansioso é assim, Ele semeia, puxa vida, passou alguém aqui, pediu uma ajuda, eu abençoei de coração, e daí ele já abre o extrato dele e fica esperando, já vai cair, Deus já vai me abençoar, De tão ansioso que é, ele acha que é instantâneo, que ele abençoa ali e já está com o extrato aberto aqui, o aplicativo do banco aberto, porque vai cair a benção. Não é assim, queridos. Às vezes nós semeamos um tipo de semente e colhemos relacionado àquela semente coisas diferentes. Aqui a palavra nos explica, ele fala assim, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Quem aí já plantou um milho? Você planta a semente de milho e nasce o quê? Semente de milho? Não, nasce um capinzinho lá. Se você não estiver familiarizado com milho, você vai passar a tua enxada achando que é um capim. E é assim que funciona a lei da semeadura no mundo espiritual também. Você semeia uma coisa e de repente nasce uma coisa que você não está esperando. Espera o processo se concluir e você vai descobrir da onde vem aquela produção. Amém? Então, semeei financeiramente, vai vir automaticamente dinheiro para a tua conta? Não, pode ser que Deus faça algo na tua vida, que leve você a economizar dinheiro. Talvez não seja ganhar dinheiro, seja economizar dinheiro. Talvez seja ter uma família abençoada. Nós precisamos de conhecimento para não sofrermos, amém? Especialmente nessa área nós precisamos entender, quando semeamos, não semeamos o que vai nascer, nós vamos ver nascer outra coisa, e no futuro nós vamos entender de onde vem aquela colheita. Para você não, embora sem tomar uma decisão, eu queria que você soubesse que tudo, absolutamente tudo na tua vida é colheita.
Quando você está se relacionando com os pais, cuide, querido. Essa é uma semeadura que demora para aparecer. Tem algumas coisas que nós semeamos lá na nossa infância, adolescência, juventude, e a gente fala, não, pastor, não colhi nada, está tranquilo. O dia que você se torna pai, o dia que você se torna mãe, de repente, algumas coisas acontecem. E está lá a colheita de algo que você fez há décadas atrás. Tudo é semeadura. Você está lá no teu serviço, né? Resolve, vou usar o termo aqui, resolve dar um migué no patrão. Semeadura, querido. Semeadura. Na igreja, no reino, em qualquer outro lugar, de dia, de noite, chovendo, dando sol, pensando, sentindo, falando, agindo, tudo é semeadura. Por isso que eu tenho medo, porque como nós estamos em constante, né, uma jornada constante, às vezes a gente nem pensa, nossa, você nem está conectado ali com a ideia que isso é uma semente. Você está fazendo aquilo automaticamente e nem está pensando, isso aqui também é uma semente. Eu menti, semente. Falei a verdade, semente. Ajudei alguém, semente. Neguei ajuda para alguém, semente. Respondi o pai, semente. Fui educado com alguém, semente. Fui honesto, semente. Fui desonesto, semente. Fui bom administrador nas finanças, semente. Fui mau administrador nas finanças, semente. Tudo é semente. E nenhuma semente produz colheita neutra. Se nós olhamos para Gênesis, nós vamos entender que Deus criou as coisas para continuar aquela mesma espécie, né? Cada planta produz sementes segundo a sua espécie. Então não semeio milho para colher feijão, não semeio laranja para colher maçã. Essa expectativa é irreal. Tudo é semente. Falei um palavrão, semente. Liberei uma palavra de bênção, semente. Tudo é semente. Tudo é semente. Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se preocupe com isso, queridos, não brinque com essa lei. Nós já estamos encerrando, eu queria que você ficasse de pé. Mais uma vez, você quer uma boa colheita? Eu vou usar umas linguagens aqui que talvez seja incompreensível para vocês. É lá da roça. Quando eu era adolescente, criança, eu usava um bocó. Quem sabe o que é um bocó? Vocês não são da roça mesmo. Para carregar as pedras para mim caçar passarinho. Eu sei que você vai falar, pastor, mas você era muito mal. Não era muito legal mesmo, né? Mas era assim que eu aprendi. Então eu usava um bocó para me colocar as pedras, para me carregar as pedras, que eu ia caçar os pássaros. E tomara que o pessoal do Ibama não saiba dessa notícia. E eu estou falando do bocó porque tem outra função também. Esse bocó para carregar pedras também servia para carregar sementes. Quando a gente ia plantar de forma manual, você estava lá com a enxada, com uma cavadeira na mão abrindo a cova e com o bocó cheio de sementes, pegava a semente e lançava na cova, cobria com o pé, com a outra mão você abria outra cova, pegava, né? Então o bornal ou o bocó servem para armazenar sementes. Eu vou dizer para vocês, tem 2 tipos de bornais, tem 2 tipos de bocó, não é xingamento, amém? Um deles carregam sementes que vêm de Deus. Outro carregam sementes da nossa carne, carregam sementes que muitas vezes são lançadas ou sugeridas até mesmo pelo inimigo. E se a gente vive de maneira descuidada, a gente vai usando sementes dos 2 bornais. Se você quer colher uma colheita exclusivamente boa, semeie exclusivamente do bornal de Deus.